Fala, torcida tricolor! Como vocês estão? Hoje é dia de bomba no ar. Se você é apaixonado pelo Fluminense e quer ficar por dentro de tudo que rola nas Laranjeiras, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos juntos nessa jornada. O coração do torcedor tricolor bate forte, e não é pra menos. Tem um rumor que tá sacudindo as estruturas do nosso amado Fluminense e do Maracanã. É isso mesmo. A emoção está no ar, e precisamos discutir isso juntos. Então se ajeita na cadeira, respira fundo e se prepara, porque o que vem por aí promete ser de arrepiar. O Fluminense está vivendo um momento crucial na temporada. A equipe se encontra na parte de cima da tabela, brigando por uma vaga nas competições internacionais. O campeonato está pegando fogo, e cada ponto é precioso. As vitórias recentes trouxeram um ânimo novo para a torcida. O técnico tem feito um trabalho admirável, ajustando o time e explorando o que há de melhor nos jogadores. A união entre elenco e torcida é palpável. Cada jogo é uma verdadeira batalha, e o Maracanã vibra com a energia tricolor. Mas o que significa essa negociação bombástica com o Real Madrid se concretizar? O que vai rolar no futuro do nosso amado estádio? O Fluminense, com sua tradição e história, pode passar por uma transformação dramática. E agora, com o futuro em jogo, a pressão aumenta. O que você acha que vai acontecer? Será que essa negociação pode ajudar ou atrapalhar ainda mais o nosso desempenho em campo? Comente abaixo, queremos saber a sua opinião. E a bomba estourou nas Laranjeiras, torcedor. O Real Madrid, sim, o gigante espanhol, está em negociações para transformar o nosso querido Maracanã em um segundo Santiago Bernabéu. Você consegue imaginar isso? É uma reviravolta que pode mudar o destino do Fluminense. O que isso significa para o nosso clube? A primeira coisa que vem à mente é a questão do nome. O Maracanã, um dos estádios mais icônicos do mundo, receberia um novo título, uma nova identidade. E o Fluminense, como ficaria nessa história? Afinal, o nosso clube é parte da alma do Maracanã. Imagina só, torcedor! Jogos do tricolor sob a bandeira do Real Madrid. Isso poderia trazer uma nova era de investimentos, mas também levanta muitas questões. A relação com a nossa história, com a nossa torcida, poderia ficar comprometida? A tradição do Fluminense se misturaria à marca de um dos clubes mais poderosos do planeta. Lá na Espanha, o Santiago Bernabéu é um símbolo de conquistas. O que seria do nosso Maracanã, se ele se tornasse uma extensão desse império? A nossa identidade tricolor correria o risco de se perder em meio a tantas estrelas. E, convenhamos, isso gera um frio na barriga. E não para por aí. A diretoria tricolor está em estado de alerta. Os bastidores estão agitados, as reuniões pipocando e os rumores se espalhando. O que eles pensam sobre isso? Será que estão prontos para uma mudança tão drástica? Ou será que vão lutar para manter o Maracanã como o templo do Fluminense que todos conhecemos? A torcida, claro, não fica de fora dessa. Redes sociais fervendo. Tem quem veja isso como uma oportunidade única de crescimento e modernização. Mas também tem quem sinta que isso é uma traição ao nosso passado. O que você acha, torcedor? É hora de abraçar a mudança ou preservar a tradição? Vamos falar sobre isso. Essa negociação é mais do que um simples acordo. É um divisor de águas que pode impactar as finanças do clube. Imagina um fluxo de caixa ampliado, novos patrocinadores, uma nova era no marketing. Mas também é preciso ter cuidado. O que pode ser uma bênção também pode se transformar em um pesadelo se não for bem administrado. Os jogadores estão atentos a tudo isso. Eles sentem o peso dessa mudança. O que eles pensam? Estão animados com a possibilidade de jogar em um estádio que pode receber o peso da tradição do Real Madrid? Ou será que isso traz mais pressão do que alegria? E a torcida? Cada um tem sua opinião. Tem quem defenda a ideia, acreditando que isso pode colocar o Fluminense em um novo patamar. Outros, porém, podem ver isso como uma ameaça à nossa identidade. E você, torcedor? O que você acha desse cenário?
O que será que vem pela frente nessa negociação? O futuro do Fluminense e do nosso Maracanã está em jogo. Uma decisão que pode trazer esperança ou um drama ainda maior. E, claro, a pergunta que não quer calar: será que o nosso amado Maracanã vai se tornar o segundo Bernabéu? Fique ligado, porque essa história ainda está longe de acabar. Transformar o Maracanã em um segundo Bernabéu. O que isso realmente significaria para o Fluminense? Primeiro, é preciso pensar na história. O Maracanã, um dos estádios mais icônicos do mundo, sempre teve uma relação especial com o tricolor. É ali que vivemos emoções intensas, vitórias inesquecíveis e um lar para nossa paixão. Agora, imagine se esse templo do futebol se tornasse um espaço com a marca do Real Madrid. A princípio, isso pode soar como um sonho. O Bernabéu é sinônimo de excelência, conquistas e uma estrutura de primeira linha. Ter um Bernabéu carioca poderia significar melhorias significativas nas instalações, com tecnologia de ponta, mais conforto e uma experiência de jogo ainda mais emocionante para a torcida. Sem dúvida, isso poderia atrair mais público e elevar o nível do futebol que assistimos. Por outro lado, o que aconteceria com a identidade do Fluminense? Seria o fim do Maracanã como um símbolo tricolor? A torcida poderia se sentir traída. Afinal, são décadas de história e amor por esse estádio. A transformação em um espaço Bernabéu poderia significar um afastamento das raízes. O que seria do nosso grito de guerra, da nossa bandeira tremulando? E não para por aí. O impacto econômico dessa mudança também é um ponto crucial. A possibilidade de um naming rights pode trazer injeção de recursos ao clube, mas a um custo. O que será que a torcida pensa sobre isso? Estaríamos dispostos a abrir mão de parte da nossa identidade por melhorias financeiras? Além disso, como os jogadores se sentiriam jogando nesse novo cenário? Eles, que sentem a pressão e a energia da torcida, como reagiriam ao ver o Maracanã se tornar um palco de outra equipe? Isso poderia afetar o desempenho em campo, ou seria um incentivo a mais para darem o melhor de si? E se essa negociação avançar, como seria a recepção da torcida? As redes sociais já estão fervendo. A polêmica está armada. Muitos apoiam a ideia, acreditando que isso pode ser uma virada de jogo para o Fluminense. Outros, porém, veem isso como um ataque à nossa essência. O debate esquenta, e as opiniões se dividem. A grande questão que fica é: estamos prontos para essa transformação? O que isso significaria para o futuro do Fluminense e para nossa história? O que a torcida realmente deseja? A verdade é que o futuro é incerto, e essa negociação pode mudar tudo. Resta saber se estamos prontos para essa revolução no Maracanã. A diretoria tricolor está em estado de alerta. A possibilidade de uma negociação com o Real Madrid para transformar o Maracanã em um segundo Bernabéu não é apenas um boato qualquer. É uma bomba que pode mudar tudo. Nos corredores de Laranjeiras, os diretores discutem as implicações. O que essa mudança significaria para o Fluminense? O peso da história do clube, sua tradição, tudo isso está em jogo. A diretoria sabe que a torcida está de olho. Há um misto de esperança e preocupação. Alguns diretores acreditam que essa pode ser uma oportunidade única. Investimentos, visibilidade internacional e uma nova era para o clube. Mas, e a identidade tricolor? Como ficará a relação com a torcida? A diretoria precisa equilibrar os interesses financeiros com a paixão dos torcedores. Enquanto isso, há quem esteja mais cauteloso. Para alguns membros da diretoria, essa negociação pode ser um risco. A transformação do Maracanã em um Bernabéu pode afastar a essência do Fluminense, suas raízes. A pressão interna cresce, e a necessidade de manter a base tricolor forte é essencial. E as reuniões têm sido intensas. No fundo, todos sabem que a torcida é o coração do clube. O amor incondicional da arquibancada não pode ser ignorado. Para muitos, o Maracanã é mais que um estádio, é um templo. É onde a história do Fluminense foi construída. Com tantas opiniões divergentes, a diretoria está se preparando para um possível comunicado. A expectativa é enorme. O que será que eles vão decidir? Para onde o Fluminense está caminhando?
A torcida está ansiosa, e o clima é de expectativa. E a pergunta que fica é: será que estamos prontos para essa revolução? O que você acha, torcedor? Como você vê essa mudança? Vamos debater nos comentários. A emoção da torcida está à flor da pele. Todos nós sabemos que o Fluminense é mais do que um clube, é uma paixão que atravessa gerações. E agora, com essa negociação bombástica, as expectativas estão nas alturas. Alguns torcedores veem a possibilidade de um Maracanã como um segundo Bernabéu como uma grande oportunidade. Imagine só, estádios modernos, infraestrutura de ponta e um fluxo de receita que poderia colocar o Fluminense em outro patamar. É uma esperança que brilha forte no coração da torcida. Mas não podemos esquecer das dúvidas. O que isso significaria para nossa identidade? O Maracanã sempre foi um templo do futebol carioca, e a ideia de vê-lo sob a bandeira de um clube europeu gera um misto de ansiedade e apreensão. Estaríamos trocando nossa essência por dinheiro? E as reações são intensas. Nas redes sociais, o debate está acirrado. De um lado, os que sonham com um futuro grandioso. Do outro, aqueles que temem que a história do Fluminense se dilua em um projeto grandioso, mais distante de nossas raízes. Os comentários pipocam. Seremos um clube de verdade ou apenas o segundo time de um gigante europeu? A dúvida paira no ar como um clima de final de campeonato. E o que os jogadores pensam sobre isso? Eles sentem o peso dessa decisão. Sabem que o futuro do clube pode mudar tudo. Eles representam a nossa história, ao mesmo tempo, são parte desse novo momento que pode chegar. A pressão é enorme. A torcida respira fundo, entre a esperança de um futuro melhor e o medo de perder o que temos de mais precioso, nossa identidade. O que será que vem a seguir? Essa negociação pode ser a chave para o futuro do Fluminense, mas também pode ser uma bomba que explode em nossas mãos. Vamos acompanhar de perto essa história, porque ela ainda está longe de acabar. E você, torcedor? O que você acha? Estamos prontos para essa transformação? Agora, vamos comparar a situação do Fluminense com outros clubes que passaram por mudanças semelhantes. Olha, a transformação do Maracanã em um segundo Bernabéu é algo que levanta muitas questões. Pensa no que aconteceu com o Manchester City. O clube inglês transformou o Etihad Stadium em um verdadeiro templo do futebol, com estrutura moderna e várias opções de entretenimento. Isso atraiu não só torcedores, mas também grandes eventos. O City conseguiu aumentar suas receitas e solidificar uma identidade forte. Agora, imagina se o Fluminense conseguir algo parecido? Outra comparação é com o Barcelona. O Camp Nou é um dos estádios mais icônicos do mundo. O Barça sempre manteve sua essência, mesmo com as reformas. Se o Maracanã se tornasse um segundo Bernabéu, como manteríamos a tradição tricolor? A história do Fluminense é rica, e não podemos esquecer disso. E tem também o caso do Palmeiras, com o Allianz Parque. O Verdão modernizou seu estádio e se tornou uma referência em gestão. A arena é um sucesso, mas a identidade do clube se manteve intacta. Será que o Fluminense conseguiria fazer o mesmo? A modernização pode trazer benefícios, mas a essência tricolor precisa ser preservada. A torcida é o coração do clube. Sem o apoio dela, toda essa mudança perde sentido. O que queremos é um Fluminense forte, que respeite sua história. Essa negociação pode abrir portas, mas é preciso ter cuidado. Quais lições podemos aprender com esses clubes? E você, torcedor, o que pensa sobre isso? O que uma mudança desse porte significaria para nossa identidade? Vamos debater. E agora, torcedor tricolor, vamos falar do impacto financeiro dessa negociação bombástica. O que significa ter o Real Madrid como parceiro e o Maracanã como um segundo Bernabéu? Vamos lá. Primeiro, é importante entender que a negociação pode trazer uma verdadeira avalanche de recursos para o nosso querido Fluminense. Imagine o que significa ter os naming rights do Maracanã com um dos maiores clubes do mundo. Isso poderia injetar milhões nos cofres tricolores. Dinheiro que poderia ser usado para reforços, infraestrutura e até para quitar dívidas que tanto atormentam a nossa história. Mas nem tudo são flores.
Como essa mudança afetaria a essência do clube? A torcida, que sempre foi a alma do Fluminense, poderia sentir que a identidade tricolor está sendo diluída. E se essa negociação não for bem recebida? Poderíamos ver uma revolta nas arquibancadas, com torcedores se afastando do clube. A relação entre a diretoria e a torcida nunca foi tão crucial. Além disso, a questão das receitas. O Maracanã é um estádio que já recebe grandes públicos. Com o nome do Real Madrid, a expectativa é que isso atraia ainda mais torcedores para os jogos, não só do Fluminense, mas de outros clubes e eventos. Isso poderia multiplicar as receitas com venda de ingressos e produtos oficiais. Por outro lado, a dependência de um clube estrangeiro pode ser um tiro no pé. Se a negociação não der certo ou se o Real Madrid decidir encerrar a parceria, o que aconteceria com nossas finanças? Estaríamos prontos para arcar com as consequências? E tem mais. A modernização do Maracanã poderia trazer melhorias significativas. Imagina um estádio com tecnologia de ponta, oferecendo conforto e experiências incríveis para o torcedor? Isso atrai novos públicos e aumenta a visibilidade do Fluminense no cenário nacional e internacional. Mas e os jogadores? Eles também têm suas opiniões. O que pensam sobre essa negociação? Será que eles veem o Fluminense como um clube que está se modernizando ou como um gigante que está perdendo suas raízes? As reações deles podem influenciar diretamente o desempenho em campo. A torcida está a 1000 por hora nas redes sociais. Uns aplaudindo a ideia, outros criticando ferozmente. Estamos vendo uma verdadeira batalha de opiniões. E isso mostra a paixão que todos nós temos pelo Fluminense. Quem ama, se preocupa, por fim, o futuro é incerto. Se tudo der certo, podemos ver um Fluminense mais forte financeiramente, podendo brigar por títulos e reforços de peso. Mas se a negociação fracassar, os riscos são altos. Será que estamos prontos para essa montanha-russa de emoções? E você, torcedor? O que pensa sobre essa possível transformação? É hora de abraçar a mudança ou lutar pela nossa identidade? Vamos debater nos comentários. Os jogadores do Fluminense também têm suas opiniões sobre essa negociação bombástica. Afinal, o que eles pensam sobre transformar o Maracanã em um segundo Bernabéu? Vamos descobrir. Em conversas informais, alguns atletas revelam preocupações. Eles temem que essa mudança possa afetar a conexão com a torcida. O Maracanã é mais que um estádio, é um templo sagrado para o tricolor. Para muitos, a história e a tradição têm um peso enorme. Por outro lado, há quem veja a negociação como uma oportunidade. Jogadores mais jovens, que já passaram por experiências em clubes europeus, entendem que a modernização pode trazer benefícios. Eles acreditam que a estrutura e os investimentos podem elevar o nível do futebol no Brasil, proporcionando melhores condições de trabalho. Mas e o que isso significa para o Fluminense? Alguns jogadores comentam que, se a transformação ocorrer, o clube precisa garantir que a essência tricolor não se perca. Eles desejam que a identidade do clube seja preservada, mesmo com uma nova fachada. É um dilema. A emoção da torcida está em jogo, e os jogadores sentem essa pressão. Eles sabem que cada decisão pode impactar a relação com os fãs. A paixão nas arquibancadas é inegável e, em momentos decisivos, faz toda a diferença. Nas redes sociais, muitos atletas têm visto as reações da torcida. Comentários fervorosos, debates acalorados. Eles reconhecem que a voz da torcida precisa ser ouvida. Afinal, o Fluminense é feito de histórias, de paixão e de uma torcida que canta e vibra a cada jogo. Agora, a pergunta que fica é: como essa negociação e as possíveis mudanças impactarão o desempenho em campo? Será que os jogadores se sentirão mais motivados ou a pressão será esmagadora? O futuro é incerto e a expectativa está nas nuvens. O que você acha da visão dos jogadores? Eles estão certos em se preocupar com a identidade do clube? Vamos debater nos comentários. A polêmica nas redes sociais está pegando fogo. A torcida tricolor não para de comentar sobre essa negociação bombástica. Muitas opiniões, muitas emoções. De um lado, temos os que defendem a ideia.
Eles acreditam que a transformação do Maracanã em um segundo Bernabéu pode trazer grandes benefícios financeiros. A possibilidade de um clube gigante como o Real Madrid estar associado ao nosso estádio é uma honra, dizem alguns. Para eles, isso pode significar mais investimentos, melhores contratações e um futuro brilhante. Mas do outro lado, a insatisfação é palpável. Muitos torcedores estão preocupados com a perda da identidade do Fluminense. O Maracanã é nosso, gritam nas redes. Eles lembram que o estádio é um símbolo, onde o Fluminense fez história, onde grandes vitórias aconteceram. Perder isso para um naming right seria um golpe duro. Os comentaristas esportivos também estão em cima do muro. Alguns defendem que essa mudança é uma evolução necessária, enquanto outros falam sobre o risco de perder a essência do clube. Nas redes sociais, debates acalorados estão rolando. Hashtags como hashtag Maracanã Fluminense e hashtag Bernabéu Tricolor estão bombando. E não para por aí. As pesquisas de opinião mostram que a torcida está dividida. Uma parte clama por modernização, enquanto outra prefere manter as tradições. Esse embate entre passado e futuro é explosivo. Enquanto isso, a diretoria do Fluminense observa tudo com atenção. Eles sabem que, independentemente da decisão, a reação da torcida será crucial. O que será que eles vão fazer? E você, torcedor? O que pensa dessa divisão? Está a favor da negociação ou contra? Deixe sua opinião nos comentários. O futuro do Fluminense e do Maracanã está em jogo, e a voz da torcida é fundamental. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. O futuro do Fluminense e do Maracanã é um verdadeiro mistério. Se essa negociação com o Real Madrid se concretizar, o que podemos esperar? Vários cenários podem se desenhar a partir disso. Primeiro, temos a possibilidade de um Maracanã totalmente modernizado, com a marca do Real Madrid estampada. Isso poderia atrair novos investimentos e, quem sabe, grandes estrelas do futebol. O sonho de ver o Flu disputando títulos internacionais com um elenco de peso poderia se tornar realidade. Mas e a nossa identidade? O que seríamos sem a nossa essência tricolor? Por outro lado, existe a chance de que essa transformação não traga os resultados esperados. E se o torcedor não se sentir em casa no novo Bernabéu do Brasil? O Maracanã é um templo do futebol, e perder essa conexão pode ser um golpe duro para a torcida. A emoção e a tradição estão em jogo. E não podemos esquecer das rivalidades. Se o Maracanã se tornar um segundo lar para o Real Madrid, como ficará a relação com os outros clubes? O Fluminense poderia se tornar um mero coadjuvante em seu próprio estádio? Isso geraria um clima de tensão nas arquibancadas e nas redes sociais, com debates acalorados entre torcedores. Além disso, o futuro financeiro do clube pode mudar drasticamente. Novas receitas, mas também novos desafios. O que isso significaria, por exemplo, para a formação de novos jogadores? O Fluminense sempre teve uma base forte. Será que essa nova era iria priorizar os jovens talentos ou focar em estrelas consagradas? E se a torcida decidir se manifestar de forma negativa? As redes sociais são um termômetro poderoso. Imagina só, protestos nas arquibancadas e uma pressão imensa em cima da diretoria. Isso poderia criar um clima de instabilidade que, com certeza, iria reverberar dentro de campo. Diante de tantas incertezas, fica a pergunta: será que estamos prontos para essa mudança? O que você, torcedor, espera do futuro do nosso querido Fluminense? A sua voz é fundamental nesse momento. Vamos juntos definir o rumo da nossa história. O que vem a seguir para o Fluminense e o Maracanã? Essa negociação com o Real Madrid pode mudar tudo. Estamos falando de uma transformação que não afeta apenas o nosso estádio, mas também a essência do nosso clube. Imagina só, o Maracanã, um dos templos sagrados do futebol, se tornando um segundo Bernabéu. O que isso significa para a nossa história? Para a nossa torcida? O Fluminense é um clube de tradição, de paixão, e essa mudança traz uma série de perguntas. A torcida tricolor precisa se unir. O futuro do Fluminense é incerto, mas uma coisa é certa: a nossa voz é poderosa. Se essa negociação realmente acontecer,
Quais serão os próximos passos? O que podemos esperar da diretoria? E mais, como será a nossa relação com o Maracanã? Estamos em um momento de expectativa e incerteza. O que você, torcedor, pensa sobre isso? A emoção está no ar e a mudança pode ser uma realidade. Vamos juntos, com esperança e coragem, enfrentar o que vem pela frente. O que será que o futuro reserva para o nosso amado Fluminense? Fique ligado, porque essa história ainda está longe de acabar.